estar iniciando nuestra live. Mientras vai llegando más gente, vamos compartindo aí o mate paraguaio. Neuci dos Santos. Está me escutando, Neuci? Excelente, meu querido. Bendição verlo participando acá com nós outros. Benção de Deus. Estamos também no Facebook, na página Neuroespiritualidade. A partir de agora vamos a ser em conjunto. Bem-vinda, Clary, bendições. Como estava dizendo, também estamos transmitindo ao vivo por a página Neuroespiritualidade no Facebook. Uma das páginas del Face, ¿verdad? Espero que permaneçam conosco até o final. Temos uma palavra muito pontual e que realmente pode transformar nosso pensamento, nosso coração, liberar nossa alma para evoluir, para crescer, para conquistar em Cristo tudo aquilo que Ele ha liberado nas regiões celestiais. Está escutando barro? Vamos. Agora melhorou? Alguém pode dizer-me se melhorou? Está melhor, Clary? Tenho que falar mais alto? Excelente, excelente. Bendições. Hoje vamos estar iniciando. Graças à irmã também. Noêmia, Neemias, que ha entrado aí também. Bendições. Bendições. Hoje nosso texto de reflexão vai estar em primeira carta de Juan, capítulo 3, versículo 20 e 21. Podemos começar 19, 20 e 21, que nos habla uma revelação muito poderosa para nossas vidas. Esse texto refere-se também, se faz uma ligação com o Evangelho de Juan, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Juan, capítulos 15 e versículo 8, se não me equivoco. Está mais ou menos
dizendo assim: se vosotros estuvieram em mim, minha palavra estiver em ustedes, tudo o que pedirem em meu nome será hecho. Esse texto de Juan, da primeira carta de Juan, capítulo 3, versículo 20, se refere basicamente a isto que Juan habla em los evangelhos, né? Sobre esta conexão com Jesus que permite acessarmos as regiões espirituais, né? E acessar as bendições liberadas por Jesus em estas regiões. E esse texto ele nos traz um entendimento sobre a nossa condição humana, que muitas vezes nos limita e nos impede de acessar a Deus e acessar as bendições que estão dispostas, liberadas por Jesus em la cruz do Calvário. E às vezes nosso sofrimento está ligado a esta condição que nós outros não entendemos e não superamos, né? Que Juan nos orienta a cá. E justo vamos estar compartilhando com os amigos e irmãos nesta noite. Meu sobrinho Igor, irmã Sandra, temos aqui o William Franz, Clara, Noêmia, Neemias, também temos no início o irmão Neuci Santos, grande companheiro, amigo, um servo de Deus fiel, que nos acompanhou nossa trajetória como maestro da palavra de Deus, como ensinador, e participou de pelo menos dos núcleos, né, de estudos bíblicos e teológicos aí na Igreja Assembleia de Deus. Uma alegria tê-lo acá presente em nossa live. E sem mais delonga, vamos já iniciar nossa reflexão. Está em 1 de Juan, capítulo 3, versículos 19, 20 e 21. E 22 também. Diz assim: desta forma, saberemos que somos da verdade e acalmaremos o nosso coração na presença dele. Desculpe, eu pedi desculpa aos nossos irmãos, a todos os de língua espanhola, porque essa mensagem eu preparei em português. Então vai ficar difícil para fazer a tradução na leitura, verdade? Vai dar muitas falhas, então vou estar falando mais em português, mas creio que todos vão falar devagar, despacio, para que todos compreendam, tá vendo? Bendições, irmã Regina, irmã Virgínia, né, a patrona, o amor entrou, um prazer, irmã Regina também aqui, de Los Cedrales, a Carol também, um prazer tê-los todos aqui. Então vamos à leitura. Desta forma, sabemos que somos da verdade e acalmaremos o nosso coração na presença dele. Pois, se o coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração. Ele é conhecedor de tudo. Portanto, amados, se o nosso coração não nos condena, temos coragem diante de Deus e recebemos dele tudo o que rogamos,
porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Olha que texto poderosíssimo. Esse texto me prendeu. Em vários dias eu tenho meditado nele, pensado nesse texto, e Deus tem trazido assim grande entendimento sobre esse texto, que me ajuda a me liberar, inclusive, dentro da minha condição humana, para poder estar acessando essas regiões celestiais em Cristo, elevando, na minha personalidade a espiritualidade e vivendo essa espiritualidade de uma forma mais plena e com um acesso mais presente em Deus. E é isso que nós precisamos buscar. Dentro das nossas 4 dimensões, a espiritualidade ela é o topo da realização humana, a autorrealização em Deus. Quando nós nos realizamos plenamente, é quando nós estamos com um acesso pleno ao eterno, o mundo espiritual, acessando aquilo que Jesus liberou a nós através da sua morte na cruz do Calvário, através da sua vitória na cruz do Calvário. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que ele liberou todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Já está liberado em Cristo. E nós precisamos acessar isso. Se nós não nos esforçarmos nesse crescimento, nessa busca, nesse fortalecimento da fé, nós nunca vamos poder acessar esse ambiente. Porque Hebreus capítulo 6, versículo 19, nos fala que a esperança, que é a experiência da fé, a esperança ela se forma na experiência da fé, ela nos projeta para acessarmos o trono da graça, além do véu. Quer dizer que nós acessamos o trono da graça, aonde vêm as respostas para as nossas vidas. Então, nós precisamos crescer no conhecimento de Deus, crescer na graça e no conhecimento, como nos ensina Pedro no capítulo 3, versículo 18 da sua segunda carta, que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Deus para não sermos enganados. Então, quando nós acessamos esse ambiente, nós vamos viver uma outra realidade, a realidade real, aquilo que é real, não aquilo que é fictício, aquilo que é passageiro, que é essa vida. Se nós vivemos pela percepção direta, a nossa vida vai ter muitos impasses dolorosos. Mas se nós vivemos uma realidade que está em Cristo, nas regiões celestiais, então a nossa vida espiritual vai se sobrepor sobre todas as demais dimensões e vai manifestar uma transformação que inicia em nós e que transmite para o ambiente familiar, social, para a nossa psique e para o nosso físico também. Porque se nós estamos espiritualmente sãos, todo o nosso corpo vai ser beneficiado com isso, com certeza. Nós vamos ter melhor domínio próprio, nós vamos ter melhor condição de controle sobre as nossas vidas, a vida financeira, sobre a nossa convivência familiar e sobre os nossos negócios, porque vamos direcionar as nossas ações pela fé, e a fé é o conhecimento, e o conhecimento pleno de Deus. Então, veja quanta coisa importante e boa manifesta-se em nossa vida quando nós elevamos a nossa espiritualidade ao ponto de acessar as regiões celestiais em Cristo. Tá bem? Então, João, quando ele escreve essa carta, ele está combatendo várias manifestações religiosas que se opunham à doutrina de Cristo, principalmente os agnósticos, que diziam que era impossível o conhecimento
do santo, do sagrado, do divino, né? E negavam a humanidade de Cristo. Então, João escreve esta carta, mas ele prioriza um comportamento manifesto por Cristo, que é o amor. Cristo é a pura manifestação do amor de Deus. É o inocente pelos culpados. Então, Cristo é aquele amor ágape, aquele amor que cobre tudo, né? Que expande, que não tem limites. É o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Então, João aqui, ele começa a colocar-nos nessa dicotomia entre uma vida de amor, quer dizer, uma vida espiritual plena, uma vida que tem acesso às regiões celestiais em Cristo, e uma vida humana, dentro da percepção direta, preso às necessidades primárias, às necessidades fisiológicas, às necessidades puramente carnais. Então ele faz essa contradição. Se nós vivermos no Espírito, nós viveremos o amor de Cristo. Mas se nós vivermos na carne, se nós vivermos presos às nossas necessidades fisiológicas, biológicas, nós vamos estar caminhando para a morte. Por quê? Porque é algo sem controle, é algo sem domínio, é algo que vai cada vez dominando nossa vida e perdendo o controle, levando-nos a perder o controle do nosso existir, da nossa vida. Então nós vivemos para coisas vãs, para coisas que vão passar, né? E isso domina a nossa mente, bloqueia o nosso desenvolvimento pessoal, social e espiritual. E o nosso desenvolvimento mental, né? E isso é tão absurdo, né, que hoje a ciência mostra que as pessoas, as crianças, estão perdendo QI, estão diminuindo a sua inteligência nesse período. Por quê? Porque estão tendo acesso a coisas tão vãs, né, como o celular, de ficar repassando mensagem, vendo imagens passivamente, que o QI está diminuindo. A inteligência está diminuindo. Então veja que o efeito das coisas vãs, eles vão também embotar o nosso cérebro, vão embotar a nossa mente, vão diminuir a nossa capacidade de visualizar as coisas reais, vão impedir-nos de realmente entender a realidade. E no âmbito espiritual muito mais, porque vamos estar bloqueados para acessar as regiões celestiais em Cristo e usufruir daquilo que Deus libera em nossos corações. E o que me chamou a atenção aqui é isto, essa verdade que a Bíblia nos revela há 2000 anos atrás, né? E eu sempre tinha uma contradição com essa expressão bíblica, o coração. A Bíblia sempre fala do coração. Eu dizia, mas não pode. Eu, como psicólogo, eu ficava chocado. Eu dizia, não, mas não pode. Não é o coração, é a mente, é as emoções, né? É a nossa estrutura cognitiva emocional, a nossa estrutura cognitiva de pensamento, de linguagem, né? O coração é só uma bomba, né? E hoje não, hoje a ciência demonstra que a Bíblia tinha razão, demonstrando que o coração ele é um mini cérebro, ele tem em torno de 40 mil neurônios e ele é responsável pelas emoções profundas. Então tudo aquilo que é impactante na nossa mente, emocionalmente falando, se ele é persistente, vai descer para o coração e arraigar no coração, como ódio, né? Como desejos ilícitos, né? Como, por exemplo, a vingança, a raiva, o ódio, né? Pelas pessoas, eles vêm para o coração, né? Aqueles sentimentos profundos de dor,
de perda, de vazio, de solidão, descem para o coração. Então hoje não se pode tratar só a mente, você tem que tratar também o coração. Então isso é impactante, porque João nos fala disso há 2000 anos atrás. Se nós vamos lá para Provérbios, nós vamos lá para Salmos, ele está falando do coração, como esse centro das emoções profundas, né? E agora nos é revelado pela própria ciência, né? E é isso que João está querendo dizer aqui. Ele está dizendo, olha, é o seguinte, meus queridos, no versículo 19, de forma saberemos que somos da verdade e acalmaremos o nosso coração. Quer dizer, essa certeza de fé em Deus acalma o nosso coração. Porque nós temos uma certeza, uma garantia. Nós temos a nossa esperança fixada além do véu. Então nós estamos seguros. E o que acalma o coração? O que elimina a ansiedade? A segurança. É você se sentir seguro. E é isso que ele está querendo dizer aqui. Né? Se nós temos essa certeza, então o nosso coração se acalma. Aí ele continua dizendo assim, pois se o coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração. E ele é conhecedor de tudo. Então ele sabe todas as coisas, por mais que em nós exista uma acusação, né? Por algum sentimento profundo. Nós vamos falar sobre as 3 situações que podem fazer com que o nosso coração nos condene. Então, quando o nosso coração nos condena, Deus sabe todas as coisas. Né? Se esse sentimento, né, que está nos condenando, ele é realmente algo que precisa de libertação, de liberação, se é um pecado, né, se é algo que está de uma outra origem, né, em nosso coração, né, se é um sentimento de dor no nosso coração, ele vai saber. Ele sabe todas as coisas. Mas aí é o interessante que no capítulo 21 ele diz assim, portanto, amados, se o nosso coração não nos condena, quer dizer, se nós estamos livres, temos coragem diante de Deus. Olha que coisa legal. Em vez de fazermos igual Adão e Eva, que quando Deus se manifestou no jardim, eles correram. Por que eles correram? Porque o coração acusou. E aí eles tiveram que correr, porque eles estavam com medo de Deus. Então eles não podiam permanecer diante de Deus, porque eles tinham medo agora de Deus, porque o coração os estava acusando. Né? Olha que coisa absurda isso, né? Então, se o nosso coração não nos condena, nós temos liberdade diante de Deus. Está vendo? Quando nós crescemos em fé e reconhecemos o sacrifício de Jesus como perdão dos nossos pecados, para perdão dos nossos pecados, nós sabemos que nele nós encontramos o perdão dos nossos pecados, não importa o que nós vivimos, o que nós fizemos, né? Ele nos perdoa. Quando nós temos essa certeza, nós temos liberdade para entrar diante de Deus. Nós temos liberdade para alçarmos a voz diante de Deus. Temos ousadia para entrarmos diante de Deus pelo sangue de Jesus, que é o vivo e poderoso caminho que nos leva ao trono da graça. Então esse acesso nos libera as bênçãos que Cristo conquistou na cruz do Calvário. É isso que João está querendo nos dizer aqui. Mas eu percebi que há 3 situações que impedem-nos de termos esta liberdade, que gera um coração de acusação. 3 situações que normalmente o ser humano vive, experimenta, né, no seu dia a dia, no seu crescimento, no seu desenvolvimento como ser humano. Essas 3 condições, essas 3 situações,
vão servir como bloqueio para que nós tenhamos liberdade diante de Deus. Uma das situações ela é humana, ela vai acontecer, é natural, e muitas pessoas experimentam isso na sua vida, que é no seu desenvolvimento. Às vezes pais imaturos, né, com muitas responsabilidades, o pai trabalha, a mãe trabalha, às vezes há uma questão de abandono, né, da criança, ou há uma questão de violência contra a criança, ou uma questão de abuso contra a criança, e que podem gerar crenças desadaptativas. O que são essas crenças desadaptativas? São conceitos inconscientes que nós temos sobre si mesmos, que manifestam um sentimento de baixa autoestima e de inferioridade. Né? Esses sentimentos impedem-nos de, inclusive, viver uma vida mais plena. Né? Essas crenças desadaptativas, elas vão nos impedir de termos uma vida familiar, social, exitosa. Por quê? Porque nós vamos estar sempre crendo ou manifestando comportamentos que nos bloqueiam, que nos impedem de seguir o curso natural da vida, de desenvolvimento. Tá? Então isso é uma questão humana mesmo, da socialização, da convivência, do dia a dia, do desenvolvimento infantil em especial e adolescência, tá? Que nos torna sensíveis às situações comuns da vida, né? E às vezes em casos tão severos, por exemplo, de crenças desadaptativas, que as pessoas não têm dificuldade de se relacionar em grupo, porque às vezes duas pessoas estão conversando de um tema e se descontraindo e rindo, e de repente olhou para essa pessoa e essa pessoa já crê que estão falando dele. Então são situações inconscientes que vão se manifestar, nos afastando das pessoas e nos impedindo de crescer e de alcançar o êxito na vida. Tá? Então as crenças desadaptativas, elas vão se opor àquilo que João está nos ensinando aqui, que é o amor, né? Viver o amor. Viver amor é viver livremente, né? É viver uma vida de liberdade, né? Com possibilidades, né? Com alegria, com satisfação, com gratidão, né? Isso é viver o amor. O amor ele é pleno, né? Ele nos ajuda a vencer as dificuldades da vida e nos permite viver plenamente a vida, tá? Por mais difícil que ela seja, né? Ela nos permite viver a vida de uma forma mais leve, né? E usufruir e aproveitar os momentos da vida, né? Os momentos bons, as boas companhias, o âmbito familiar, a convivência familiar, tá? Então, nós vemos que as crenças é esse primeiro momento que impede que o nosso coração, ou que leve o nosso coração a nos condenar diante de Deus. Tá? Entende? Então, viver esse amor é você se preocupar com as pessoas. Tá? E quando nós estamos presos às crenças desadaptativas, nós não vamos conseguir servir pessoas. Tá? Nós vamos ter muita dificuldade para servir pessoas, para se envolver plenamente com pessoas. Tá? A ideia, o Levin, ele fala uma coisa bem interessante sobre o amor, porque ele diz que amar, na verdade,
É fácil ser um entusiasta, por exemplo, do mundo, da natureza, da fome na África, um entusiasta da poluição, um entusiasta que luta contra a poluição, contra um grupo específico. Por quê? Porque você não se envolve pessoalmente naquilo, você não tem um envolvimento de convivência, né? Simplesmente você se manifesta nos grupos e pronto. Né? Agora, quando você se relaciona com uma pessoa, né? Quando você busca um envolvimento, onde você precisa aceitar a pessoa como ela é, né? Aí muda totalmente a ideia de amor. E é interessante vermos isto, né? Porque as pessoas hoje sempre envolvem uma causa genérica, né? Mas quando, às vezes, tem muita dificuldade de conviver, inclusive, com os seus filhos, com os seus irmãos, né? De poder ajudar o irmão, de ajudar a irmã, de ajudar o pai, a mãe, né? De ajudar os filhos, né? De ajudar os avós, né? De ajudar um vizinho. Porque, às vezes, conhecemos a pessoa e temos um conceito distorcido da pessoa. E aí isso vai servir como um bloqueio para que nós possamos ajudar. Né? Então, isso é o oposto do que é o amor. Né? É isso que Levin queria dizer-nos com essa ideia do envolvimento das pessoas, né, nas causas humanas. Né? Agora, voltando ao nosso texto aqui, sobre as crenças desadaptativas, nós vemos que essas experiências que criam as crenças desadaptativas, elas vão gerar um enfim de crenças, né? Mas nós vamos prender-nos em algumas poucas, só para vocês terem ideia do que nós estamos falando. Uma das primeiras crenças desadaptativas é o desamparo. A pessoa se sente desamparada. É aquilo que nós estamos falando. Né? A pessoa se sente desamparada. É como se ninguém estivesse por ela. No pensamento automático vai surgir o quê? Sou fraco, ou não sou bom, não sou o suficiente, se sente impotente, sem esperança, manifesta comportamento de evitação e procrastinação. Entende por quê? Porque ele se sente desamparado. Né? Ele sente que está sozinho no mundo. Então essa é uma das crenças desadaptativas, tá? E que vai gerar vários comportamentos automáticos nos seus relacionamentos. Tá? Ele vai se sentir incapaz de fazer uma prova, de fazer um vestibular, de fazer um teste em uma empresa, né? De prestar um concurso público. Ele se sente incapaz. Né? Por quê? Porque ele está num estado de desamparo. Tá? A outra crença desadaptativa também, um prazer àqueles que estão entrando recente, né? Vai estar gravado essa charla, essa palestra, vou estar compartilhando aí no Instagram e vocês podem daí ver o início. Desamor, né, que é a segunda crença que nós estamos falando aqui, crenças desadaptativas. O desamor, que diz assim: não sou digno de amor, ou ninguém me quer, vive se sentindo em solidão e rejeição, isolamento e tem dificuldade de relacionar-se. O problema é que esse sentimento vai fazer com que a pessoa aceite qualquer coisa. Qualquer um que chegue e ofereça algum conforto emocional para ela, mesmo que seja abusivo, ela vai aceitar. Essa pessoa vai aceitar, seja homem ou mulher, vai aceitar. Né? Por quê? Porque ele vive preso a uma crença desadaptativa. Ora, se você se sente indigno, né, de ser amado,
pelas pessoas, imagine em relação a Deus. Né? Veja como essa crença pode impedir você de ter um verdadeiro relacionamento com Deus. Né? Acessar aquilo que Deus tem reservado para todos aqueles que o buscam. Então, as crenças, elas podem nos impedir de vivenciar uma plenitude em Deus, né? De crescermos como instrumentos, como agentes de Deus na terra. Né? Então, nós sempre vamos aceitar o pouco que nos oferece, por mais que seja algo que trará prejuízo à nossa vida. Por quê? Porque nós não nos sentimos, as pessoas não vão se sentir dignas de ser amadas de forma plena, de forma ideal. Né? Então, veja como isso é terrível e destruidor da sua vida. E esse tipo de coisa só pode realmente sofrer uma transformação na sua mente, é disso que nós estamos falando, de transformação do pensamento e do desbloquear para o crescimento. Só através do conhecimento pleno de Deus, da autorrealização espiritual em Cristo. Tá? E aqui nós temos um comentário: justamente estou trabalhando essa parte de minha vida e justo hoje tocas o tema solo Deus pudo poner-se acá. Graças, oh glória. Muito bem, claro, muito bem. Isso é só o início. Esse desbloquear para viver a plenitude em Deus através de Cristo Jesus é só o início. Tá? Deus tem muito mais para nós. É uma questão de nós nos liberarmos, né, para acessarmos aquilo que Deus já reservou, né, já realizou por nós. Tá? É liberar nosso coração da acusação. É crer que o sacrifício de Jesus é pleno para redimir, para nos limpar, para nos dar acesso a Deus. Tá? E quando nós chegamos a esse entendimento, então nada pode nos impedir de viver o amor de Cristo, como diz Paulo no Romanos capítulo 8. O que nos pode impedir do amor de Cristo? Nada. Ele põe uma lista ali de coisas terríveis que podem passar na vida do ser humano, e ele no final diz: nada pode nos separar do amor de Cristo. Então, é esse entendimento que precisamos despertar, e é esse trabalho que estou me dispondo a fazer, inspirado por Deus. É uma compulsão do Espírito para ajudar pessoas que queiram transformar a sua mente, que queiram se desbloquear para crescer, para viver uma vida mais plena, uma vida de satisfação, de autorrealização e de crescimento nas 4 dimensões da personalidade que interage com a realidade. Ainda tem a crença que é a desvalorização, essa crença desadaptativa. Sou um lixo, ou não tenho valor, vive uma baixa autoestima, uma insegurança, manifesta comportamentos de autossabotagem. Olha que coisa terrível. Dificuldade em defender seus direitos e necessidades. Está vendo como é uma questão de liberação? Não há forma. Uma pessoa assim, ele precisa se libertar. E o que pode libertar é o conhecimento. Né? Nós temos a psicologia que pode ajudar, mas quando a transformação ela inicia no nível espiritual, ela é muito mais poderosa, porque ela afeta o psicológico afeta o físico e o familiar e social. Então, se torna muito pleno na nossa vida quando iniciamos essa jornada de transformação com Deus, com o espiritual, com a espiritualidade, acessando os lugares celestiais em Cristo.
através de uma fé bíblica real, né, que nos conduza ao conhecimento de Deus e de Cristo. Tá? Essa palavra nos vai levar a Cristo, e Cristo, ele nos dá acesso pleno a Deus, tá? Através de Cristo. Então, seguindo aqui para mais uma das crenças desadaptativas, vão manifestando aí, né? Diga alguma coisa, o que você está achando, você está entendendo, né, o que nós estamos falando. Se tiver alguma pergunta, coloca aí uma pergunta. Nós vamos, dentro do possível, responder vocês. Tá ok? Incompetência, né? Sou incompetente, sempre cometo erros, ou eu não presto para nada. Leva ao sentimento de inadequação e fracasso, perfeccionismo ou medo de tentar coisas novas, por medo de falhar. Né? Observe que uma coisa vai estirando outra, vai puxando outra, né? E as pessoas vão ficando presas nas suas vidas de fracasso, de sofrimento, né? De solidão, impedidas de viver uma vida plena, uma vida de satisfação, de autorrealização. E a última que nós vamos falar é a rejeição, que é a crença como ninguém me ama de verdade. Eu vou morrer sozinho. Leva a sentimento de abandono e medo de rejeição. Leva o comportamento de apego excessivo ou dificuldade em confiar em pessoas. Tá? Então, e tudo isso faz com que o nosso coração sempre esteja nos acusando, porque nós não temos certeza nem de nós mesmos, né? Nós não confiamos em nós mesmos, né? Não temos confiança nas pessoas. Então, como que vamos confiar nas promessas de Deus? É mais ou menos aquilo que Paulo disse: se você não ama a pessoa que você está vendo, né, como você diz que vai amar a Deus? João também fala sobre isso, né, no início da sua carta. Se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, né, você está louco, porque se você não ama aquele que você vê, como você vai amar aquele que você não vê? Né? E é justamente isso. Se você não reconhece você mesmo como uma pessoa digna de ser beneficiada, de ser abençoada, de ser amada, de ser amado, né? De ser querido, de ter êxito na vida, né? Como você vai conseguir amar a Deus? Então, o primeiro princípio é quebrar essa separação que você está de Deus. É o primeiro passo. É buscar a Deus através da revelação. Qual é a revelação? As Escrituras. É conhecer a Deus pelas Escrituras que Ele se auto-revela para você. Né? Isso aconteceu com Cornélio, a Bíblia relata isso. Né? Cornélio era um homem que servia a Deus, temente a Deus, não era judeu, mas cumpria a lei, né? Porque estava dentro do tempo da lei. E ele cumpria a lei dentro da risca, dentro da regra. Né? E era tão intenso a busca dele por Deus, que Deus se manifestou para ele. Mandou um anjo falar com ele. Chama Pedro para que pregue o evangelho para você que você seja salvo. Né? Então, nós precisamos ser intensos nessa busca de Deus. Tá? Não dá para ser meio boca, meio termo. Eu temo, eu quero, eu gosto, mas eu não posso fazer. Eu tenho dificuldade para sair de casa. Eu não... Hoje o acesso a esse conhecimento é tão banal, está no YouTube, está em qualquer lugar que você entrar, tem esse conhecimento. Então, primeiro é vencer essa barreira, né, das crenças desadaptativas que te impedem não só de viver uma vida
de convivência, uma vida de relacionamentos plenos, satisfatórios com as pessoas, mas também te impede de viver um relacionamento pleno e satisfatório no nível espiritual com Deus, com a fonte de vida, tá? A reconhecer essa salvação enviada por Deus, que é Jesus. Aí você fica buscando subterfúgios, né, criados por homens para tentar chegar a Deus, sendo que você tem acesso ao Deus homem, que é Jesus, e que te dá plena convicção para entrar diante de Deus no Santo dos Santos. Então, vamos romper com esta barreira das nossas crenças desadaptativas. E Deus, em Cristo Jesus, pode te liberar, te curar a tua alma nesta noite, neste momento, se você realmente permitir e aceitar Jesus como o seu Salvador, o seu Libertador, o seu Redentor, aquele que te dá acesso a Deus pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário. Muito bem, essa é a primeira situação ou condição que nos impede ou que leva o nosso coração a nos acusar, né? Se há um peso no coração, alguma mágoa no coração, a falta de perdão liberado no coração, nós não vamos ter esta liberdade diante de Deus, que diz João, né? Se o nosso coração não nos acusa, temos liberdade diante de Deus. E se temos liberdade, podemos pedir o que necessitamos, que Ele nos dará. Então, se você quer ter respostas de Deus na tua vida, você precisa romper, né, com esses impeditivos, né, que fazem com que o seu coração te acuse. Tá? As mágoas do passado, que estão relacionadas às crenças desadaptativas, elas só podem ser liberadas da sua vida se você entrar pela verdade de Deus, aceitar o perdão de Deus através de Jesus Cristo, né? E iniciar uma nova trajetória de espiritualidade que acessa as regiões celestiais em Cristo, onde estão todas as bênçãos que Ele conquistou e liberou para cada um de nós. Amém? Segunda condição que nos impede, ou que torna o coração, fazem com que o coração nos acuse. Tá? Pastor Marcelo Sintra, meu querido amigo, um abraço. Alguns nomes aparecem aqui, eu não consigo reconhecer, irmãos, quem é. Eu tenho essa dificuldade, né, de reconhecer imagens, né? Principalmente se é muito pequeno e às vezes não tem um acesso diário, né? Fica difícil de reconhecer ali. Então, o pastor Marcelo Sintra, que é um amigo de muito longa data, né? E mais fácil de reconhecer, como o irmão Neuci também, a irmã Regina, que é vizinha aqui, meus irmãos, meus sobrinhos. Então, Deus abençoe todos vocês aí que estão participando da live. Fique até o fim. Essa palavra é poderosa para transformar a tua vida. Se você está bloqueado, se você tem o coração te acusando, né? Se você não consegue acessar o melhor de Deus para a tua vida, aquilo que Jesus liberou na cruz do Calvário para você, para mim, nesta noite você pode ser liberado com esta palavra, porque essas três situações normalmente que levam o ser humano a ter um coração que o acuse, né? Que o impeça de buscar a Deus, que gere medo, né, de acessar a Deus, porque se sente não merecedor. E na realidade nós não somos merecedores, mas nós temos Jesus que venceu e que é amado do Pai e que pode te levar diante dele para viver essa vida de plenitude, essa vida de transformação, de regeneração e de nova
de nova realidade, de nova realidade. Essa segunda situação que torna o nosso coração, que faz com que o nosso coração nos acuse, está em Tiago capítulo 1, versículo 13 e 15. Né? E ele cita 3 passos, né, aqui, que fazem com que o homem chegue à conclusão do desejo carnal. Né? Essa condição, que é a condição de pecado, né, que é a condição primordial, né, que afasta o homem de Deus, que está ligado aos desejos primários, que é aquilo que nós estamos falando, né? As pessoas que vivem presas aos seus desejos, né, e que buscam a satisfação desses desejos a qualquer custo. E não é só o sexo, nós estamos falando aqui de desejos, né, de instintos biológicos, né, que pode ser comida, que pode ser dinheiro, que pode ser infinidade de coisas, né, bebida, que afastam as pessoas de Deus. E nesse caso aqui, Tiago está falando sobre o pecado, a condição de pecado, e que tem 3 passos. Né? O homem é atraído pela luxúria ou concupiscência. O homem, mulher, quando eu falo homem, é no sentido genérico, o ser humano. Segundo, a luxúria concebe e leva, né, ao pecado, e o pecado consumado ele traz a morte. Né? E isso faz com que o nosso coração nos acuse. Né? Por quê? Porque essa é uma condição que nos afasta de Deus. Quando nós vivemos para a carne, quer dizer, nós vivemos para os nossos instintos naturais, fora do seu lugar, né? Nos excessos da vida, nós vamos gerando um coração que nos acusa, que nos impede de ter liberdade diante de Deus. Não é? Você pode ver que quando você começa a dar muito lugar para as paixões carnais, né, para suas necessidades fisiológicas, para a necessidade de prazer, seja bebida, seja festa, né, seja comida, o que acontece? Você automaticamente vai sofrer um afastamento de Deus. Né? Você vai ter dificuldade para buscar a Deus, para ter tempo para Deus, para as coisas de Deus. Né? E conforme você vai dando lugar para essas necessidades biológicas, para essas necessidades fisiológicas, né, que são essenciais, muitas delas, por exemplo, como comer, né, como dormir, como se relacionar, é uma necessidade. Você ter momentos de convivência, né, de reuniões com pessoas, amigas, familiares, né, é algo necessário. Né? Mas muitas vezes a gente vai dando mais prioridade a isso e a gente começa a ter dificuldade em relacionar-se com Deus. Então nós vamos limitando o nosso tempo na busca de Deus, na leitura das Escrituras e da oração, da reflexão, da meditação na palavra de Deus. E automaticamente isso vai te levar a cair. Hoje mesmo eu estive com um amigo, tendo um diálogo, né, um aconselhamento, né, e justamente lhe passou isso. Né? Um homem de fé, né, um homem praticante da sua espiritualidade, na sua igreja, né, que tem sua convivência religiosa, né, mas que foi dominado, né, por um sentimento
gerado pela necessidade biológica, a necessidade de afeto, a necessidade de ter uma satisfação carnal. E o que aconteceu? Ele se afundou e agora está realmente com dificuldade para sair dessa situação e restaurar a sua vida em Deus, né? Graças a Deus tivemos uma boa conversa e creio que demos um direcionamento pelo Espírito para que ele superasse essa situação. Mas então essa condição que Tiago nos apresenta aqui, que está no capítulo 1, versículo 13 a 15, é algo que passa com todos os seres humanos, né? Agora, o quanto nós vamos se envolver nisso é o tempo que nós vamos liberar para isso, né? O que aconteceu com Davi? Davi estava lá, em vez de ir para a guerra, ficou no palácio e tinha bastante tempo, né? E de repente, nesse andar, né, casual dele no terraço do palácio, ele vê uma mulher, né, que estava ali em trajes, né, insinuantes, né, e ele, como rei, que tem autoridade, ele podia fazer o que queria. O que aconteceu? Ele foi dando lugar e, em um momento dado, não resistiu e mandou chamar a mulher e quase perdeu tudo por causa disso. Ele, como rei de Israel, ele tinha uma responsabilidade grande em relação ao povo e a Deus, né, de exemplo, né, e o mau exemplo dele o condenou através da sua própria boca, né, quando o profeta ali confrontou sobre essa condição. Entende? Então ele quase perdeu tudo. E é o que acontece com as pessoas, né, quando se deixam levar pelas suas paixões, pelas suas necessidades fisiológicas e biológicas. O que acontece? Elas perdem tudo, né? Perdem família, perdem bens, né? Ou perde a companhia de uma pessoa especial que poderia ser para toda a vida, né? Que é pior do que os bens, né? Quando você perde uma pessoa que é especial, né? Que veio enviada para a sua vida, né? Para completar a sua vida, e você perde essa pessoa, é pior do que perder dinheiro, né? Aí está meu amigo José Elias, lá de Sorocaba. Um abraço, meu querido. Bem-vindo. Tá? Prazer todos vocês estarem aí. Tá? Nós não estamos abrindo a live para compartilhar no momento, porque é uma palavra pontual, né? Não é uma discussão, é uma palavra pontual. Mas assim que abrimos uma discussão, vamos liberar o acesso, né, daqueles que queiram participar da live, né, para também serem vistos, para também serem participarem, né, ativamente da discussão. Então essa é a segunda condição que faz com que o nosso coração nos acuse, nos impedindo de ter liberdade diante de Deus para buscá-lo naquilo que nós necessitamos, nos momentos de aflições da nossa vida, tá? Que é os desejos carnais que impedem-nos, né, de termos esse acesso pleno a Deus. Tá? Quando nós damos muito lugar, né, a isso, o nosso coração, ele nos acusa, porque fica marcado, porque são emoções profundas. Nós estamos falando de emoções profundas aqui. E os desejos de concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, elas descem para o coração, porque são intensas, né? E quando estão no coração, o coração nos acusa. Então, quando Deus sonda o nosso coração, há uma acusação. Esse que é o problema, porque Deus, quando nós vamos orar, né, no nosso quarto, Deus não ouve. Ele ouve também, mas ele dá prioridade em ver. Ele vê o nosso coração, ele sonda o nosso coração. E por isso que, quando ele sonda o nosso coração, o medo aparece, né? Porque nós reconhecemos os nossos pecados, nós sabemos o que fazemos, nós sabemos o ódio que está no coração, nós sabemos a falta de perdão que nós não liberamos.
Nós sabemos o que nós fizemos em segredo, né? E está aqui as emoções gravadas. E, portanto, ele olhando isso, o medo humano se manifesta, né? E como Adão e Eva dizem, não, nós estávamos nus e tememos a sua voz. Né? Mas quem disse que vocês estão nus? Né? O coração. O coração acusa. Mas Deus sonda o coração. E ele é maior do que o nosso coração. Mas esse sentimento de medo nos impede de reconhecer isso. De reconhecer que nós somos aceitos em Cristo Jesus. E que os nossos pecados são perdoados em Cristo Jesus. Os nossos erros, as nossas ofensas são perdoadas em Cristo Jesus. Tá? E que nós temos pleno acesso a Deus através de Jesus. Tá? Então os nossos corações não entendem isso, porque ele é inconsciente. Né? Então, aquilo que está no nosso coração precisa vir à consciência. Né? Nós precisamos colocar diante de Deus em consciência. Quando vamos buscar a Deus, vamos analisar, sondar, né? Pedir que Deus sonde o nosso coração, para que o Espírito Santo traga à nossa consciência aquilo que está errado no nosso coração. Aquele perdão que você não liberou, né? Aquele sentimento de medo, né? Por um abuso infantil, aquele sentimento de insegurança, porque você foi abandonado em algum momento, né? Porque em um momento de sufoco, de sofrimento, né? Você não teve ninguém por você naquela infância, você passou angústias intensas na infância, tá? E isso fica gravado ali, né, no seu coração. Sentimentos contra os pais, né, contra os irmãos, contra pessoas, parentes, né, pessoas que hoje você já não tem acesso, mas o coração está ferido pelas ações dessas pessoas contra você. Contra você. Então você precisa trazer isso, pedir: Deus, sonde-me, fazer como salmista. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Né? Para quê? Para que isso venha à consciência e eu possa expressar, verbalizar. Né? E ao fazer isso, porque isso é uma terapia, né? E ao verbalizar diante de Deus isso, eu sou curado. Né? Você somos curados. Quando quando nós somos capazes de verbalizar aquilo que nos ofendeu ou aquilo que nos prende, né? Aquilo que nos segura, aquilo que vira e mexe aparece de novo, parece que a gente estava vencendo tudo aquilo, de repente aparece de novo. Né? Pessoas que constantemente estão praticando o mesmo erro, como um ciclo vicioso, né? Praticando o mesmo erro, erra, se arrepende, ou tem um remorso, né? Porque o arrependimento nos leva a não fazer mais. Mas o que as pessoas vivem é remorso, né? Vivem remorso. E o remorso é passageiro, é transitório. Né? Ele esqueceu, ele volta a fazer a mesma coisa. Então, para fugir desse círculo vicioso, você precisa pedir a Deus, ajuda a Deus, para que você seja liberto. Um outro problema que a Bíblia nos relata, né, uma outra situação que leva o coração a nos acusar, é a raiz de amargura. E essa é bem mais profunda, né? É algo que realmente domina o coração. Né? Não é só algo que está ali marcado, não é só uma ferida. Tá? A raiz de amargura não é só uma ferida, ele é um combo de situações adversas, de desgraças, né? Que vão amargando o nosso coração. Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 4, fala sobre isso. Né? Capítulo 12, versículo 1 a 4, que fala sobre isso. E ele fala: irmãos, que não haja em vós nenhum
uma raiz de amargura que contamine. E o problema é que a raiz de amargura, ela não prejudica só você, ela prejudica todo mundo que está em volta, né? Ela prejudica todas as pessoas que estão em volta. Eu vou até encontrar aqui, para que a gente possa ler, Hebreus 12. Ele fala de uma forma tão poderosa isso, que ele informa que a raiz de amargura é algo que contamina todo mundo, né? Ele contamina todos aqueles que estão em volta. E que nós só podemos evitar isso se nós estivermos fixos em Jesus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É somente através dessa fixação em Jesus, de estar preso em Jesus, como eu disse, entrando no trono da graça, que nós podemos ser guardados desses sentimentos, né, que destroem a nossa alma, que destroem a nossa mente, que destrói o nosso coração. Porque ele supera as crenças desadaptativas, ele supera o desejo pecaminoso. A raiz de amargura é algo que contamina a nossa alma, contamina as 4 dimensões da nossa vida. Ela contamina a nossa dimensão espiritual, ela contamina a nossa mente, ela contamina o nosso ambiente familiar, social, e ela contamina o nosso corpo, o nosso físico, né? Por isso que chama-se de doença psicossomática, mas não é psicossomática. Ela é espiritual, psíquica e somática. Ela começa no âmbito espiritual, quando nós deixamos de reconhecer a misericórdia de Deus e nós nos sentimos maiores do que Deus. Ora, porque se Deus foi capaz de perdoar, quem somos nós, né, para nos sentirmos ofendidos ao ponto de nos amargar por esta ofensa? Né? Quem somos nós? Então, esta raiz de amargura, ela destrói, né, toda a nossa vida. E ela precisa ser limpa de nós através da palavra de Deus e através da humilhação, do arrependimento, do quebrantamento. Nós precisamos fugir, né, dessa condição, tentar fugir, buscar de Deus uma intervenção, né, que nos faça sair desse poço, né, desse poço de destruição, desse poço de fel de amargura e viver uma nova vida. Então, essa é uma das situações que muitas pessoas vivenciam nos nossos dias. Tá? Eu tenho encontrado muitas pessoas amargas na vida e não conseguem superar. Né? Não importa se está em um novo relacionamento, não importa se constituiu uma nova família, não importa se mudou de comunidade religiosa, né? Não importa se mudou da cidade, porque essa condição vai acompanhá-lo em todo lugar que ele for. Né? Ele não vai conseguir superar isso. Porque é algo que dominou totalmente a sua alma, dominou totalmente as suas 4 dimensões da personalidade. E ao ser dominado por essa raiz de amargura, e quando se fala de raiz é algo que se espalha,
né? É algo que vai realmente, é como o pé de manga, né? Você já viu o pé de manga? Ele vai abrindo espaço para todo lado, né? Vai rompendo calçada, parede, não tem limite, né? Para a raiz da manga. É assim a raiz de amargura. Ela não tem limite, ela vai contaminar quem chega perto, né? E vai ampliando o seu alcance cada vez mais, né? E todos os que tiverem contato com esta pessoa, se não tiverem uma mente firme, vão se amargar juntamente com ela. Tá? Portanto, é uma necessidade rompermos com essas situações para nós podermos viver a plenitude do Espírito liberado sobre nós, né? Para que o amor verdadeiro, nós possamos vivenciar o amor verdadeiro na nossa vida, nos nossos pensamentos, no nosso coração, vivenciar no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, e assim ter essa liberdade de entrarmos diante de Deus e ter acesso à resposta de Deus. Você quer uma resposta de Deus? Então analise o que está bloqueando a tua vida. Seria as crenças desadaptativas, né? Algumas nós falamos, há várias outras crenças desadaptativas, que é apresentado pelo Dr. Wang, né? Há várias outras. Seria os desejos, né? não sublimados da adolescência, né? Que você não superou e que agora estão voltando, emergindo de volta na sua vida, tentando te tirar do lugar que você está? Ou seria uma amargura de coração, um coração amargo, dominado pela dor, pelo sofrimento, pela não aceitação da realidade da vida, né? Pela falta de gratidão, pela falta de perdoar, né? Porque a falta de perdão é uma das coisas a incapacidade de perdoar é uma das coisas que mais amarga a vida de uma pessoa. E com certeza vai refletir no seu físico, né? Vai refletir no seu corpo, no seu organismo totalmente. Tá? Então, a amargura, ela precisa ser vencida. E só há um jeito de vencer a amargura, que é o sangue de Jesus. Tá? É você reconhecer que você está em uma condição de desespero e que a única pessoa que pode te ajudar é Jesus. Tá? Quando você reconhece isso e busca a Deus com sinceridade, confessando os seus pecados, confessando as suas debilidades e fraquezas, ele virá ao seu encontro, trazendo libertação, trazendo uma plena lavagem pelo sangue de Jesus, né, e pela sua palavra. Tá? A palavra, ela tem esse poder de nos lavar, de nos limpar. Né? Jesus mesmo disse: limpa-os com a verdade. A tua palavra é a verdade. Né? Então, Jesus falou para os seus discípulos, quando ele foi lavar os pés, os discípulos disseram: não, Senhor. E Jesus disse: se eu não puder lavar os seus pés, vocês não têm parte comigo. E aí Pedro diz: não, então me lava inteiro. Ele diz: não, vocês já estão limpos pela palavra, é só o pé que precisa lavar agora. Né? Vocês já estão limpos pela palavra. Então a palavra tem o poder de nos limpar. Então por isso a necessidade de nós lermos as Escrituras, porque é elas que vão tirar esses bloqueios da nossa vida e liberar-nos para vivenciar plenamente o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e tudo aquilo que ele liberou para as nossas vidas. É através da palavra que nós vamos ter liberdade para buscar a Deus com ousadia pelo sangue de Jesus. Né? É pela palavra que os nossos corações estarão limpos e não nos acusarão. Né? E nós não teremos medo
de buscar a Deus para alcançar aquilo que nós necessitamos. Espero que vocês tenham sido abençoados por essa palavra. E eu quero orar nesse momento, agradecendo a todos aqueles que participaram até o fim. Há muita coisa para falar, mas eu quero me prender a isso aqui, né? Aquilo que o Espírito me faz entender que é necessário falar nesta noite. Aqueles que estão entrando agora, entraram recente, na metade da live, nós vamos deixar aqui salvo, né, no perfil, que vocês poderão assistir posteriormente a parte que vocês não pegaram. Tá bem? Deus abençoe vocês. Miércoles que vem, quarta-feira, às 20 horas, estaremos de volta com mais uma live e com mais uma palavra para edificação, transformação da mente e desbloqueio para o crescimento. E a única coisa que pode realmente fazer plenamente isto é você acessando as regiões celestiais em Cristo Jesus, elevando a tua espiritualidade a esse nível, né? E todo o resto vai ser abençoado. Jesus Cristo, buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Senhor, libera o coração dos teus filhos. Senhor, pelo teu Espírito, traz à consciência aquilo que está oculto nos seus corações, impedindo-os de acessar todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Pai bendito, perdoa, restaura, lava com o sangue de Jesus, dá desejo para que eles possam buscar a Ti, curiosidade para conhecer a Tua palavra. Se há algum enfermo, que seja curado em nome de Jesus. Se alguém aqui está com insônia, receba nesta noite a libertação, um sono do justo, que você possa deitar nesta noite e dormir gostoso 8 horas e acordar renovado para a glória de Deus e todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus eu ministro sobre a tua vida as bênçãos que Cristo liberou nos lugares celestiais. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos. Até quarta-feira que vem.